Esse foi assim que a queda de Satanás começou e continua a ser o que causa as quedas mais destrutivas de todas, a queda de uma posição elevada. Quanto mais alto você estiver quando cair, mais pessoas serão feridas por isso. Quando você pensa que isso não pode acontecer com você, você corre o maior perigo. Para proteger seu coração contra isso, você deve entender a mensagem de Enoque. Aqueles que estão andando com Deus, que estão vendo sua glória, não podem suportar a ideia de fazer algo tão profano quanto usar as coisas de Deus para chamar a atenção para si mesmos. A autopromoção não é possível para aqueles que não são porque se perderam nele. A autopromoção revela uma ilusão básica. Seria como o burro que Jesus montou em Jerusalém pensando que toda a adulação era para isso, continuou a voz. O mesmo se aplica a igrejas, ministérios ou qualquer instituição religiosa que se baseie na autopromoção para progredir. Aqueles que foram construídos na autopromoção e não no Espírito Santo serão alguns dos inimigos mais mortais da verdade nestes tempos. Tal avanço é o oposto do caminho do verdadeiro discipulado, o caminho da cruz, e este caminho que você estão agora. É meu propósito, continuou a voz, desafiar todos os que hesitam entre opiniões. É meu propósito deixar claras as posições opostas. Essa é uma maneira pela qual você e todos os que vêm aqui prepararão o caminho para o Senhor neste tempo. O mundo está entrando no vale da decisão, e todos devem escolher entre a luz e as trevas. Tem sido um propósito básico do maligno obscurecer todas as distinções que Deus fez. No entanto, essas distinções estão prestes a ser esclarecidas pelos mensageiros do poder, e todos serão forçados a escolher. Para você estar aqui agora, o retorno do Senhor está obviamente próximo, eu disse. Sua vinda está próxima, respondeu a voz enquanto aumentava o ritmo, e há muito a ser feito. Você disse que meu destino é minha casa. Como ir para minha casa ajudará a preparar o caminho para o Senhor? Perguntei. Sua casa é a casa dele. Seu destino é a montanha. O monte do Senhor é a sua casa. Sua casa é onde ele está. Você também disse que estávamos indo para a cidade do Senhor. Nós somos. Sua cidade é uma cidade construída sobre uma colina. Vamos para o monte da casa do Senhor. Esse é o verdadeiro lar de todos os que o amam e fazem sua vontade. Eu estive na montanha. Eu tive algumas das maiores experiências da minha vida lá. Já se passaram quase 20 anos desde que estive lá. Alguma coisa mudou desde que estive lá? Perguntei. Tudo muda com o tempo, exceto o rei, respondeu a voz. Eu sei que você lutou na montanha. Você escalou e contemplou a glória do Senhor. Você até viu o que está no coração disso, o coração do seu reino, que é o seu sacrifício. Mesmo assim, há muito mais na montanha do que você já viu. Por favor, diga-me como isso mudou? Perguntei. Ao longo desta era, a montanha esteve em batalha contínua. Está sempre sob ataque do inimigo porque é a maior ameaça ao seu domínio. A montanha também está crescendo exatamente como Daniel previu, mas você a reconhecerá. Durante esses anos desde que você esteve lá, você ajudou a construí-lo. Como é isso? Perguntei. Você ajudou alguns dos construtores a caminho da montanha. Você ajudou mais do que imagina a encontrar a montanha, e eles estiveram ocupados com a obra do Senhor. Você tem mais amigos lá do que imagina, disse a voz. Isso é encorajador. Nos últimos anos, tive muitos fracassos com os que tanto esperava. Tem sido difícil não imaginar. Se alguma coisa que você fez alguma diferença, a voz finalizou minha frase. Mais uma vez a voz parou, virou-se e olhou-me diretamente nos olhos, que eu havia aprendido que ele faria antes de dizer algo de grande importância. Alguns que você considera grandes fracassos você encontrará na montanha. Alguns foram desviados do caminho, mas encontrarão o caminho de volta. Tudo que você ensinou a eles, eles se lembrarão e isso os ajudará. Quando comecei a me sentir da mesma maneira que era o único que restava, tornei-me inútil ao Senhor, e Ele teve que me remover e dar o resto da minha designação para outro. Seu trabalho não foi em vão e você não deve confiar nas aparências para julgar o sucesso ou fracasso. Você terá que esperar pelo dia do julgamento para saber qualquer um desses. Obrigado. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso é apenas egocentrismo e talvez até autopiedade por eu pensar assim. Eu respondi. Isto é pior. Pensar assim o levará a uma ilusão que é tão mortal quanto qualquer outro engano. Lembre-se de que somos todos fracassos totais em nós mesmos, isso é tudo o que seremos. Devemos buscar e construir sobre sua vitória e o que ele está construindo.
Se olharmos para o que ele está fazendo, sempre seremos encorajados e sempre nos regozijaremos. Se olharmos para nós mesmos, sempre estaremos deprimidos. Não vá lá novamente. É um desvio deste caminho. É o que me afastou do meu próprio propósito, e irá cortar qualquer um que caia nele. A voz continuou enfaticamente. Eu vejo isso, mas e a autoavaliação? Paulo não escreveu que devemos nos testar para ter certeza de que estamos na fé? Não nos dizem para nos julgarmos. Para não sermos julgados. Perguntei. Existe um lugar para guardar seu próprio coração e vigiar sua própria alma, mas você gostaria de sua avaliação de si mesmo ou da avaliação do Espírito Santo? Do Espírito Santo, claro, respondi. Há muitas coisas óbvias que devemos ser capazes de julgar facilmente sobre nós mesmos. O que podemos fazer, espera-se que façamos. As coisas profundas devemos deixar para o Espírito Santo. O que os maduros aprendem é buscar a convicção do Espírito Santo, querer sua correção e tornar-se cada vez mais sensível a ele. Como escreveu Salomão, o sábio ama a correção. Os maduros aceitam a correção como evidência do amor de Deus por eles, não rejeição. A autopiedade em que você caiu às vezes, e na qual eu tropecei, está enraizada na rejeição. A rejeição é um inimigo mortal porque é um engano básico. Seu Deus nunca o rejeitará. Ele nunca vai deixar ou abandonar você. Essa é a verdade que você nunca deve deixar de lado. Caminhamos por um tempo em silêncio. Eu senti como se tivesse passado por uma libertação. Eu sabia tudo o que ele dizia e havia ensinado a maior parte. No entanto, eu sabia que quase caíra porque me desviara de algumas das verdades sobre as quais fui tão inflexível em meus próprios ensinamentos. Pensei em como o apóstolo Paulo disse a Timóteo para prestar atenção a seus próprios ensinamentos e como eu precisava fazer o mesmo. Se eu não tivesse voltado a esse caminho quando fiz, provavelmente teria tropeçado como Elias. Teria acabado sendo inútil para os propósitos de Deus, e talvez até me opondo a eles. Fiquei impressionado com a graça de Deus. Depois de um tempo, a voz continuou suas instruções. A montanha logo será o foco de toda a terra, começou ele. Logo todos os que não estão construindo estarão tentando destruí-lo. A montanha da casa do Senhor em breve desafiará todos na terra. A batalha final está próxima, e a montanha será o campo de batalha. Você deve conduzir todos os que vêm por este caminho para a montanha. Eles devem encontrar seu lugar nele. É assim que você ajudará a preparar o caminho para o Senhor. Tenho travado batalhas durante toda a minha vida, respondi. A maioria deles foi comigo mesmo, como você mais uma vez me ajudou a ver. Eu preferiria estar lutando pela montanha. Lutar na montanha era difícil. Subir foi difícil. Ver o que estava no coração foi difícil, mas também foi o melhor momento da minha vida. Estou tão feliz por estar voltando. As batalhas que você lutou consigo mesmo também foram importantes. Se você não tivesse lutasse contra eles, você não estaria aqui agora, explicou a voz. O caminho continuou a ficar mais largo à medida que caminhávamos. Eu estava prestes a perguntar sobre isso quando saímos da floresta para o campo aberto. Havia uma praia à nossa frente e um grande navio de cruzeiro de luxo estava descarregando passageiros nas proximidades. O lugar parecia familiar e então eu o reconheci como o mesmo lugar de onde eu havia entrado no deserto antes. O que estamos fazendo aqui? Perguntei. Achei que estávamos no caminho para a montanha? Este é o caminho para a montanha, disse a voz, apontando para o lugar onde eu havia entrado antes. Eu sei, mas já passei por essa parte do deserto e com certeza não quero passar por isso de novo. Acabamos de andar em um grande círculo? Fez. Eu falhei no teste deste deserto para que eu tenha que passar por ele novamente? Você não falhou. Este é o próximo teste e é maior. Você não pode vá mais longe até que você tenha levado outros tão longe quanto você foi. Então devo passar pelas mesmas provações novamente? Sim, mas eles devem ser muito mais fáceis para você desta vez, embora a viagem provavelmente será mais difícil. Como as provações serão mais fáceis, mas a jornada mais difícil? Perguntei. Será mais fácil porque você não vai esquecer de beber a água viva. Vai ser mais difícil porque você vai ter isso com você, disse a voz, apontando para aqueles que desciam do navio. Eu me virei para fazer outra pergunta à voz, mas ele havia sumido. Enquanto eu estava olhando para as pessoas que desciam, um oficial do navio começou a caminhar em minha direção, seguido por algumas dezenas de pessoas. Estamos prontos para partir, disse o jovem oficial. Capítulo 3. A escolha.
Olhei para o jovem oficial e depois para todos os outros passageiros. Centenas. Estavam na praia e presumi que vários milhares estavam no navio. Você disse que estava pronto para ir. Para onde você está pronto para ir? Perguntei ao jovem policial que parecia representar o grupo. Estamos indo para o mesmo lugar que todo estrangeiro tem buscado, a cidade que Deus está construindo. Como você me conhece e por que acha que posso levá-lo até lá? Perguntei. Sabemos quem você é e nos disseram que você conhece o caminho que nos levará até lá, disse um dos passageiros. Esses são os únicos que estão vindo? Perguntei. O resto disse que viria mais tarde, respondeu outro. Pode não haver um depois, eu disse. O tempo está ficando curto. Eu tenho dito isso a eles, mas eles não acreditam em mim, afirmou o jovem oficial. E o capitão do navio? Ele não contou a eles? Senhor, acho que ele não acredita que o tempo é curto, disse o jovem oficial com a óbvia concordância dos que o seguiam. O que eles vão fazer? Perguntei. Para onde eles estão indo agora? Eles disseram que têm tudo o que precisam. Se não ficarem aqui, podem apenas cruzar a costa, que é o que fazemos há muito tempo, acrescentou outro passageiro. Capítulo 3. A escolha. Olhei para o jovem oficial e depois para todos os outros passageiros. Centenas. Estavam na praia e presumi que vários milhares estavam no navio. Você disse que estava pronto para ir. Para onde você está pronto para ir? Perguntei ao jovem policial que parecia representar o grupo. Estamos indo para o mesmo lugar que todo estrangeiro tem buscado, a cidade que Deus está construindo. Como você me conhece e por que acha que posso levá-lo até lá? Perguntei. Sabemos quem você é e nos disseram que você conhece o caminho que nos levará até lá, disse um dos passageiros. Esses são os únicos que estão vindo? Perguntei. O resto disse que viria mais tarde, respondeu outro. Pode não haver um depois, eu disse. O tempo está ficando curto. Eu tenho dito isso a eles, mas eles não acreditam em mim, afirmou o jovem oficial. E o capitão do navio? Ele não contou a eles? Senhor, acho que ele não acredita que o tempo é curto, disse o jovem oficial com a óbvia concordância dos que o seguiam. O que eles vão fazer? Perguntei. Para onde eles estão indo agora? Eles disseram que têm tudo o que precisam. Se não ficarem aqui, podem apenas cruzar a costa, que é o que fazemos há muito tempo, acrescentou outro passageiro. Acho que eles vão se dar muito bem com você, respondeu o capitão. Os poucos minutos que estive com eles pareciam bem preparados. Minha preocupação é com os outros aqui. O tempo é curto. Aqueles que não fizerem essa jornada logo podem nunca ter a chance. Esta pode ser a última chamada, eu disse. Aprecio seu zelo, respondeu o capitão, mas as pessoas vêm dizendo isso há gerações. Na verdade, acho que todas as gerações se sentiram da mesma maneira, mas o tempo passa. Mesmo que tenhamos muito tempo sobrando, não temos tempo a perder. As batalhas entre a luz e as trevas estão aumentando, e a última batalha está obviamente próxima. Devemos chegar ao monte do Senhor com tantos quantos pudermos insistir. Certamente há grandes batalhas sendo travadas, respondeu o capitão. Agradecemos a todos que estão lutando contra eles e fazemos o máximo que podemos para apoiá-los. Eu mesmo lutei em alguns, mas agora estamos sendo ensinados a prosperar. Devemos ser obedientes ao nosso chamado. Esta é a nossa parte agora e com nossa prosperidade, podemos ajudar a apoiar aqueles que estão indo para essas missões. A opulência e o luxo eram entorpecentes. Tudo que o capitão dizia parecia tão razoável. Minhas próprias palavras pareciam vazias e irreais em um navio tão grande. Depois das dificuldades que acabei de suportar, a tentação de apenas parar e relaxar naquele navio por um tempo era muito forte. O capitão pareceu sentir minha crescente fraqueza e continuou. Aprendi há muito tempo que você deve liberar aqueles que estão determinados a fazer a jornada que você está levando. Se não forem, acabarão semeando a discórdia aqui. Eles são todos boas pessoas, e eu agradeço por levá-los. Antes de ir, disse o capitão, pegando meu antebraço em um gesto amigável, tem certeza de que não deve ficar aqui por um tempo? Eu tenho uma posição perfeita para você. Não há lugar melhor para se curar de suas feridas e das dificuldades pelas quais você passou do que aqui. Não me lembro de ter sido tão tentado na minha vida. Eu sabia que se abrisse a boca para debater com o capitão, poderia acabar ficando. Eu apenas balancei minha cabeça e saí o mais rápido que pude. O jovem oficial estava bem atrás de mim. Eu me senti derrotado.
Não só não fui capaz de penetrar na atmosfera daquela nave e avisar os que estavam nela, como quase me dominou. Eu estava correndo pela minha vida como um cachorrinho com o rabo entre as pernas. Enquanto atravessávamos a praia, virei-me para o jovem oficial, o que o levou a deixar uma posição tão confortável para partir para um deserto como este. Não quero ser negativo ou desrespeitoso com meu capitão, respondeu o jovem oficial. Ele me ensinou tanto e me deu tanto, mas tudo o que falamos mais é sobre dinheiro e outras coisas. Eu me inscrevi para servir ao Senhor, não para ficar rico. Pode ser para isso que eles foram chamados, mas não é para isso que eu fui chamado. Fiquei maravilhado com o jovem por ser tão resoluto sobre algo que eu estava tão fraco. Enquanto caminhávamos, ele continuou. Por melhor que fosse estar naquele navio, meu coração estava vazio e eu estava ficando cada vez mais vazio. Vi pessoas boas à deriva, começando a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Eu sabia que se não deixasse aquele navio muito em breve, nunca o faria. Então eu viveria uma vida de concessões e derrotas. Acho que esta foi minha última ligação, independentemente de quanto tempo o mundo tem. Você sabe que está trocando esse luxo e conforto por grandes dificuldades, não sabe? Perguntei. Sim, eu sei disso. Pode ser mais difícil do que penso, mas tenho lido os clássicos, os grandes mensageiros do Senhor na história. Todos eles viveram uma vida muito diferente da que vivíamos naquele navio. Quanto mais leio sobre a vida dos grandes santos, mais questiono tudo o que estamos fazendo e ensinando. Eu não aguentava mais. O capitão estava certo. Eu teria causado discórdia se tivesse ficado. Tenho que fazer esta viagem ou nunca estarei em paz, confidenciou o jovem oficial. Você fez a coisa certa, eu disse, mas vai ser difícil. E as pessoas que te seguiram, elas sabem no que estão se metendo? Todos faziam parte de um grupo que iniciamos chamado The Society of Bonhoeffer, disse o jovem oficial. Acho que isso diz o suficiente, respondi quando entramos no deserto. Eu percebeu que ele nem olhou para o navio. O jovem oficial e eu não havíamos ido muito longe quando ficou escuro demais para prosseguir. Encontramos um riacho de água viva por perto, nos refrescamos e fomos dormir. Quando acordamos, bebemos do riacho, oramos e começamos a descer a trilha em passo rápido. Levamos muito mais tempo do que eu esperava para alcançar o grupo do navio de cruzeiro que partiu antes de nós. O grupo não apenas avançou com determinação, mas também não se desviou do caminho. Nenhum havia vagado sozinho e se perdido. Eu não tinha feito isso bem quando estava sozinho e fiquei impressionado com eles. Fiquei aliviado porque parecia ser um grupo que não precisaria de microgerenciamento. Quando chegamos ao grupo, eles estavam exaustos, mas alegres. Perguntei se haviam encontrado água ou comida. Um homem de meia-idade de aparência inteligente com um corte de cabelo de designer disse que não. Eles estavam com sede, talvez com mais sede do que nunca. Eu sabia que isso seria bom para eles. Agora eles realmente apreciariam a água viva. Perguntei ao homem que havia me respondido seu nome. Ele apenas deu seu primeiro nome, William. Então perguntei se ele tinha uma esposa. Ele disse que não era mais casado e disse que sua esposa o havia deixado. Expressei minhas condolências e perguntei se foi por isso que ele veio nesta jornada. Sua resposta foi esclarecedora. Eu não diria que ela ter me deixado não teve nada a ver com isso, ele respondeu, mas acho que ela me deixou mais porque eu perdi minha visão, meu propósito, mais do que apenas por outro homem. Minha vida havia se tornado vazia e eu estava ficando amargo. Eu não a culpo por me deixar. Eu nem gostava de mim até encontrar esse grupo. Então, como você aprendeu sobre esse caminho? Perguntei. Alguns destes aqui viram como eu estava vazio e sozinho e me pediram para vir para sua pequena comunhão. Eu estava tão desesperado na época que teria tentado qualquer coisa, então fui. Eles falaram sobre os sonhos que alguns tiveram de uma montanha que era como a montanha do Senhor. Eles acreditavam que fomos chamados para aquela montanha. A princípio pensei que era tudo uma tolice, mas havia mais vida em sua tolice do que eu havia experimentado em muito tempo, então continuei indo às reuniões. Por fim, decidi que seria melhor morrer buscando aquela montanha do que viver do jeito que vinha vivendo. Eu fui pego em sua visão. Pode ser tolice, mas tenho esperança de novo como não tinha há muitos anos. Agora sei que o maior tesouro que poderia encontrar é o propósito, e agora que o tenho de novo, prefiro morrer a perdê-lo. Examinei o grupo e percebi que William era muito diferente do resto. Ele obviamente não era apenas um profissional, mas provavelmente um grande realizador.
Sentindo que ele tinha mais a dizer, pedi-lhe que continuasse, e ele o fez. Também passei a amar essas pessoas como minha própria família. Tive presidentes e outras pessoas importantes e poderosas que buscaram meu conselho, mas eu busquei o conselho deles aqui. Nunca encontrei o tipo de coração, a grandeza de espírito ou a sabedoria que encontrei com essas pessoas. Prefiro estar na companhia deles do que com qualquer um dos grandes deste mundo. Eu preferiria estar neste deserto com eles, procurando esta montanha de que falam, do que viver em qualquer palácio. Os outros olhavam para William como se nunca tivessem ouvido isso dele antes, então perguntei se eles conheciam William. Alguns disseram que sabiam que sua esposa o havia deixado, mas isso era tudo. Ele obviamente tinha estado muito quieto em sua comunhão, mas agora estava se abrindo. Este foi um sinal positivo. Eles já estavam se unindo em um novo nível. Pedi a William que escolhesse vários batedores para enviar aos pares em diferentes direções para procurar água. Eu os instruí a não ir além da distância de um grito de onde estávamos. Encontraram água rapidamente. Estava perto, exatamente como a voz havia dito que sempre estaria. Depois que todos mataram a sede, reuni o grupo para dar-lhes um resumo de nossa jornada. Eles estavam atentos, focados e quase explodindo de energia. O efeito da água era óbvio. Voltei para ver seu capitão e o navio comecei. Estou impressionado que você poderia deixar tudo isso para atacar este deserto. Ouvimos as razões de William para fazer isso, mas gostaria de ouvir alguns de vocês por que fariam isso. Uma das mulheres mais velhas falou: faz muito tempo que não temos esta água. Tempo. Apenas uma bebida vale a pena deixar tudo isso. Os outros concordaram. Esta é água viva, eu disse. Você está certo. Não há tesouro na terra que se compare a ele. Mesmo assim, ainda estou impressionado por você deixar tudo o que tinha sem saber realmente o que encontraria. Vocês já são grandes santos em meu livro. Para deixar tudo o que sabemos, para partir para o desconhecido, é preciso muita fé. Mas é preciso uma fé incomum para deixar tudo o que você fez para fazer essa jornada. Alguém disse atrás de mim. Eu me virei para ver a voz. Quem é você? Um do grupo perguntou a ele. Ele não respondeu, mas sim acenou para que eu continuasse. Ele era de tal comportamento inexpressivo e discreto que rapidamente chamei a atenção deles novamente. Acho que nunca vi tanto luxo e conforto quanto no navio que você deixou. O fato de você ter deixado tanto foi um grande sacrifício, e o sacrifício é o que o levará por este deserto até o seu destino. A montanha é real. Eu estive lá. Você nunca viu glória como verá naquela montanha, mas também não viu batalha e conflito como experimentará lá. Não será uma jornada fácil, mas valerá a pena. O fato de você ter o que é preciso para começar significa que você também tem o que é preciso para terminar, se não se desviar do caminho. Existem muitas armadilhas destinadas a nos tirar do caminho. Alguns são enganosos e todos são sedutores, mas todos resultarão em deixá-lo tão perdido que será difícil para você encontrar o caminho novamente. Este deserto é hostil para nós em todos os sentidos. É perigoso e muitos não sobrevivem. É provável que agora você enfrente as maiores provações que já enfrentou em um ambiente que está tentando de todas as maneiras pará-lo. Sei que vocês se autodenominam a Sociedade de Bonhoeffer. Isso é adequado, porque você precisará recorrer ao tipo de coragem e foco que ele teve para esta jornada. Uma jovem falou: não seremos facilmente rechaçados. Todos nós já experimentamos como é viver sem um grande propósito. É melhor morrer como Bonhoeffer morreu do que não trilhar o caminho para o qual fomos chamados. A morte não é a pior coisa que pode nos acontecer. Qual o seu nome? Perguntei. Mary. Quando ela falava, percebia que muitos olhavam para Maria com carinho e respeito, mesmo ela sendo jovem, talvez com 20 e poucos anos. Então outro no grupo disse: Mary tem uma porção dobrada de curiosidade, o que os outros rapidamente afirmaram com suas risadas. Maria pareceu não notar. Então Mary tem muitas perguntas, o que mantém todos os outros procurando respostas. Bom, precisamos disso, eu disse. O fato de você estar aqui significa que ouviu o chamado e escolheu obedecê-lo. É uma das escolhas mais importantes que você já fez. Como Bonhoeffer escreveu certa vez, quando o Senhor chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Você está prestes a experimentar a verdade disso, mas também saberá a verdade do que o Senhor disse, que se perdermos nossa vida por amor a Ele, a encontraremos. Você morrerá um pouco todos os dias, mas agora está na maior aventura que alguém pode ter nesta vida.
E assim começou a viagem. Capítulo 4. O caminho. Mary tinha perguntas porque queria respostas. Ela não estava apenas procurando atenção. Na verdade, ela estava tão confiante que eu poderia dizer que ela não precisava ou não queria a atenção ou deferência que os outros lhe davam. Ela queria a verdade. Eu também. Podia sentir que estava prestes a ser submetido a seus testes para ver se estava qualificado para ser seu líder. Isso foi interessante para mim porque quando os encontrei na praia, eles de alguma forma sabiam que eu seria o líder deles. Parece que vocês estão bem preparados para esta jornada, eu disse ao grupo. Eu passei por esta parte do deserto e quero compartilhar com você como fiz isso. Não fiz tudo certo e algumas das coisas que fiz não queremos repetir, mas acho que podemos aprender com elas para não cometer esses erros novamente. Meu objetivo é fazer com que você passe por essa parte da forma mais rápida e segura possível, enquanto aprende tudo o que estamos aqui para aprender. Acho que uma das coisas que mais me ajudou foi me considerar morto. Eu não apenas resolvi tomar a cruz e morrer para meus próprios desejos e até mesmo minhas necessidades, mas considerei que cada dia seria meu último, e muito provavelmente morreria naquele dia. Nos últimos dias não precisei imaginar isso, realmente pensei que a morte era provável, a jornada se tornou tão difícil. Isso é um pouco melodramático, não é? Alguém na parte de trás comentou. Acho que seria se não fosse verdade. Eu respondi. Há uma vantagem nisso. Como eu estava dizendo, é provável que tenhamos experiências futuras que nos farão pensar que realmente será nosso último dia nesta vida. Considerar-se já morto para este mundo torna muito mais fácil enfrentar isso. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Se o medo da morte começar a nos controlar, não sobreviveremos. Existe outra maneira de nos ajudar. Quando você considera que cada dia pode ser o último, isso traz um foco para sua vida, para que você viva mais todos os dias do que jamais viveu antes. Isso nos permite tirar o máximo proveito. Todos os dias, que é um dos propósitos do deserto. Quando somos ameaçados de morte, começamos a viver como nunca antes. Ao examinar o grupo, fiquei encorajado pela forma como eles ouviram com tanta atenção. A arte de ouvir tornou-se rara em nossos tempos, mas esse grupo era diferente. Eu sabia que a água viva tinha muito a ver com sua agudeza mental atual, mas eles pareciam excepcionalmente claros e resolutos para esta jornada. A voz se inclinou e sussurrou para mim. Visão é o que você está vendo. Eles não seriam peregrinos se não fossem pessoas de visão excepcional. Isso ajuda a dar-lhes o seu foco. Você deve ter uma visão incomum até mesmo para ouvir o chamado para vir aqui. Quando Elijah fez sinal para que eu continuasse, eu fiz. Se andarmos com medo, é quase certo que cairemos. Vamos precisar de mais fé e mais da paz de Deus em nossos corações para as batalhas que temos pela frente. O medo nos levará a fazer escolhas erradas. Se já estamos mortos para este mundo, o que o mundo pode fazer conosco? Um homem morto não tem nada a temer. Se realmente morremos com Cristo, seremos ressuscitados com Ele, portanto não devemos temer nem mesmo a morte. Devemos viver pela fé e ser guiados pela fé, não pelo medo, para permanecer no caminho certo. Eu não queria morrer, mas quando morri para minha própria vida comecei a viver de verdade. Quando tirei meu foco de mim mesmo, das minhas necessidades e concentrei-me no que deveria estar aprendendo, comecei a valorizar cada dia como o presente que é. Torne-se morto agora e será muito mais fácil para você. Aqueles que vivem dessa maneira são os mais livres de todas as pessoas. Quem está morto não precisa de nada. Como um grande santo disse uma vez, aquele que não precisa de nada não pode ser limitado por nada. São aqueles que morrem diariamente que estão mais vivos. Esta água viva é a mais doce para eles e a mais poderosa. A morte é o caminho para a verdadeira vida, e morrer para si mesmo é como permanecemos no caminho da vida. Há outra razão mais importante pela qual devemos nos considerar mortos. Este é o mandamento do Senhor para seus discípulos. Quando ele disse que se procurarmos salvar nossas vidas, nós as perderemos, mas se as perdermos por causa dele, nós as encontraremos. Ele estava nos dando uma das grandes chaves para a verdadeira vida. Damos nossas vidas por ele porque ele merece esta devoção. Ele merece um povo que seja obediente em todas as coisas, e isso é básico para ser seu discípulo. Depois de um momento, alguém do grupo perguntou: quem é seu amigo? Eu me virei e olhei para a voz. Eu o vi balançar a cabeça tão levemente que eu provavelmente era o único que podia ver, mas eu sabia que não poderia contar a eles ainda.
Ele também é seu amigo, respondi. Vamos vê-lo muito e você o conhecerá bem no devido tempo. Preciso falar com ele a sós por alguns minutos, e é hora de você ir embora. Falo com você em breve. Com isso o grupo começou. Depois que eles deixaram de ser ouvidos, a voz começou. Vim falar com você sobre William e Mary. Qualquer pessoa que tenha chegado tão longe no caminho é uma pessoa de fé e visão excepcionais, mas esses dois estão entre os mais excepcionais que já havia em muito tempo. Foi-me dito que há outros como eles neste grupo também. Eles também serão suas maiores provações. Tenha em mente que eles valem a pena pelo que podem se tornar. Fui enviado para avisá-lo de uma provação que virá por meio de Maria e que também pode colocar em risco todo o seu grupo. Que tipo de julgamento? Perguntei. Não é o que você pensa. Ela sabe muito bem como usar sua beleza. O mundo a ensinou isso desde muito jovem, mas essa não é a principal provação que você enfrentará com ela. Mary tem perguntas que você deve responder. São questões que quase todos pensam, mas poucos as consideram tão importantes quanto ela. São perguntas importantes e precisam ser respondidas, não apenas para o bem dela, mas para o bem de todos que estão com você. Você vai respondê-las? Perguntei. Não. Você irá. Eu tenho as respostas? Eu nem sei quais são as perguntas. Uma das razões pelas quais você foi escolhido para liderar este grupo é porque você teve as mesmas perguntas uma vez e continuou fazendo-as até encontrar as respostas. Não é apenas dar as respostas certas às perguntas de Mary que são importantes, mas como você as responde. Com isso a voz me olhou severamente nos olhos, acenou com a cabeça e começou a se afastar. Você sabe as perguntas? Eu chamei por ele. Diga-me como respondo se isso é tão importante. Com sabedoria e paciência respondeu a voz, pouco antes de desapareceu nas árvores. Eu andei rápido para alcançar o grupo. Desta vez, eles não foram tão longe quanto eu esperava. Parece que William se abrindo sobre sua vida fez com que outros fizessem o mesmo. Quase todos caminhavam casualmente enquanto compartilhavam suas histórias uns com os outros. Achei que isso era saudável, então diminuí a velocidade e decidi ficar atrás deles e deixar isso continuar. Não demorou muito para que eu fosse visto. Ok. Você tem que nos dizer quem é seu amigo, exigiu um deles. Confie em mim, você vai conhecê-lo muito bem antes de sairmos daqui, mas ainda não é hora de falar sobre ele, eu disse, o mais enfaticamente que pude para tentar desencorajar mais perguntas sobre ele. Não funcionou. Aquele não era o senhor, era? Uma senhora idosa entrou na conversa. Não, eu assegurei a ela. Foi um anjo? Outro perguntou. Eu odeio desapontá-lo, mas ele não é um anjo. Vou lhe dizer o máximo que puder na hora certa se ele não fizer isso sozinho, eu disse o mais firmemente que pude sem ser rude. Eu estava ouvindo sua conversa quando o alcancei. Um dos propósitos mais importantes deste deserto é forjar a maior comunhão que podemos ter na Terra, koinonia. O que é aquilo? Guilherme perguntou. É a palavra grega usada na Bíblia para companheirismo ou comunhão, que significa união comum. No entanto, isso é muito mais do que o tipo de companheirismo ou amizade que temos neste mundo. Koinonia é uma união como os membros do nosso corpo em uma unidade única e maior que é inseparável. Implica uma ligação tão profunda que se estivéssemos separados, seria como cortar um membro do corpo. Teremos que nos tornar isso. Fechar para o que estamos entrando. Pereceremos neste deserto sem ele. Por mais vital que seja, não é algo que podemos simplesmente fabricar. Podemos ajudar o processo tendo em mente que devemos ter isso e, portanto, nos recusamos a deixar que qualquer coisa nos divida. No entanto, há duas coisas básicas que nos unirão como devemos ser. A primeira será o processo de vivenciar juntos esse deserto. A segunda, e ainda mais importante, é crescer tanto em nosso amor pelo Senhor que o amamos mais do que a nossa própria vida. Então, sempre trataremos até o menor de seu povo como trataríamos a ele, sabendo o quanto isso é importante para ele. Essas são as coisas que levam à koinonia. Como nos é dito em João 1h07, se permanecermos na luz como ele está na luz, temos koinonia e o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Está escrito que a vida está no sangue, e devemos ter koinonia para que a vida de Cristo flua através de seu corpo. Assim como os membros de nosso corpo devem estar todos conectados para que o sangue vital flua através deles. Para você já estar tão próximo quanto está, deve ter começado a sentir isso em seus pequenos grupos no navio.
Já existia tal vínculo que todos os que o vivenciaram no navio vieram nesta jornada. Este lugar fará com que você se ligue ainda mais profundamente. Valorize esses tempos. Nunca os tome como garantidos. Tal experiência está se tornando rara no cristianismo, mas é essencial para que a plenitude de Cristo seja revelada por meio de seu povo. Este não é um lugar tão ruim, mas não acho que gostaria de ir em qualquer lugar assim sozinho. Por que você foi sozinho? Um deles perguntou. Não consegui encontrar ninguém na época para ir comigo. É por isso que foi muito mais difícil para mim do que precisava ser, e por isso não fui muito longe, confessei. O que quer dizer com você não foi muito longe? Eu pensei que você conseguiu por este deserto antes, Mary falou. Já estive na montanha antes, mas cheguei lá de uma maneira diferente. Na verdade, já passei por alguns desertos, mas este é diferente. Todos os outros parecem ter treinado apenas para este. Eu só fiz parte do caminho antes de ser levado de volta ao começo para ajudá-lo. Deve ter sido difícil, disse alguém, tendo que voltar e nos pegar depois de já ter passado por isso. Foi desanimador no começo, mas já agradeço. Posso precisar mais de você do que você de mim. Precisamos uns dos outros e sempre será mais fácil com os outros, comecei. O companheirismo e a aventura que vivenciaremos aqui farão com que até a vida no navio de cruzeiro de luxo pareça entediante e insignificante. Então uma voz que não reconheci começou a falar atrás de mim. Os valentes de Israel que serviram ao rei Davi foram formados na comunhão que se tornaram por meio das provações pelas quais passaram juntos. Você também está sendo formado na companhia de guerreiros para os quais foi chamado neste deserto. Eu me virei para ver quem estava falando, mas não o reconheci. Era um jovem que parecia ter 16 anos. Essa é uma boa ideia, eu disse. E quem pode ser você? Perguntei. Meu nome é Mark. Disseram-me que encontraria uma companhia de grandes guerreiros neste caminho e que deveria me juntar a você. Eu ainda não nos chamaria assim, respondi, mas acho que somos guerreiros em formação. Vocês devem ser aqueles que estou procurando porque é aqui que me disseram para encontrar-te. Posso me juntar a você? Parecia que todos concordaram ao mesmo tempo. Claro que você pode. Por favor, estamos felizes em tê-los. Então as apresentações começaram. Mark pode não ter parecido muito excepcional, mas ele tinha uma presença extraordinária e o comportamento de um veterano experiente, embora fosse tão jovem. A acolhida que recebeu foi calorosa, mas ficou-se com a sensação de que se tivesse encontrado resistência, teria ficado igualmente confortável. Você já esteve na montanha? Eu perguntei a Mark. Não, mas lutei em muitas batalhas e o propósito da minha vida é chegar à montanha, respondeu ele. Então ele olhou para mim e disse, Senhor, eu o interrompi. Desculpe. Por favor, continue. Foi uma interrupção bem-vinda, respondi, e um bom exemplo do que eu estava falando. Eu estava contando a ele sobre como enfrentar as provações juntos nos moldará na comunhão para a qual fomos chamados. Seu exemplo do rei Davi e seus valentes foi perfeito. Você tem mais coisas que possa nos contar sobre isso? Perguntei. Aqueles que nunca provaram desta comunhão não podem entendê-la, mas o vínculo forjado na batalha e na adversidade é como nenhum outro, começou Mark. Você é muito jovem, mas fala como se já tivesse passado por isso. Conte-nos um pouco sobre você, eu disse. Sou jovem, mas tenho muita experiência. Eu provei desse tipo de comunhão. 3 amigos e eu decidimos quando tínhamos 12 anos que seríamos os melhores discípulos que o Senhor já teve. A resistência que recebemos de quase todos, incluindo nossos professores, pais e até mesmo nosso pastor, nos surpreendeu e nos feriu profundamente, mas estávamos determinados a manter nosso voto. Quando começamos a ter visões e sonhos, principalmente sobre a montanha do Senhor, tentamos tolamente compartilhá-los com outras pessoas. Eles não estavam prontos. Fomos separados um do outro, testados por psiquiatras e finalmente enviados para diferentes internatos para jovens problemáticos. Embora estivéssemos separados assim, conseguimos manter contato. Espero encontrá-los nesta jornada ou na montanha. Como você saiu da escola? Perguntei. A maioria estava nessas escolas por crimes, drogas ou por pertencer a gangues. Eles não me aceitaram muito bem, mas eu ainda estava determinado a manter meu voto de ser o melhor discípulo de Cristo que pudesse ser. Tive que fugir ou não acho que teria vivido muito mais. Então me disseram que eu o encontraria aqui. Quem te disse isso? Alguém do grupo perguntou. Mark olhou para mim como se precisasse da minha permissão para responder a essa pergunta. Eu balancei a cabeça para ele ir em frente.
Um anjo me disse em um sonho, respondeu Mark. Houve silêncio por um longo momento antes de Mary falar. Então você viu um anjo? O que mais ele disse a você? Perguntou Maria. Ele me contou sobre alguns de vocês, Mark começou. Seu nome é Maria? Você devemos ser. Não há mais ninguém aqui que se encaixe na sua descrição. Todos ficaram em silêncio por um momento enquanto tentavam lembrar se alguém a havia chamado de Mary desde que Mark se juntou a eles. Todos tinham certeza de que não quando Mary continuou. E o que esse anjo te contou sobre mim? Que você tem muitas perguntas. A maioria é boa, e você receberá respostas para eles, mas alguns são de um cinismo que pode desviar você se você ficar impaciente ou arrogante, disse Mark, olhando Mary diretamente nos olhos. Mary e todos os outros sabiam que não havia como Mark saber disso tendo acabado de conhecê-los. Era exatamente o que Maria precisava ouvir. Depois de outro longo momento, alguém perguntou. Ele disse alguma coisa sobre qualquer um de nós? Ele fez, respondeu Mark. Eu os escrevi e posso compartilhá-los com você. Algumas dessas coisas são pessoais, e não quero envergonhar ninguém. Para a maioria, prefiro esperar até que pareça o momento certo. Há uma pessoa aqui que todos vocês deveriam conhecer, e acho que seria bom compartilhar o que me foi mostrado sobre ela, disse Mark, enquanto olhava para mim para ver se deveria continuar. Por favor, faça isso, eu disse. Há alguém aqui que conheceu muitos grandes líderes, até líderes mundiais. Ele agora se vê como um fracasso e não como um líder. Ele teve alguns fracassos, especialmente nos relacionamentos, mas não é um fracasso. Ele será um grande líder na montanha. Ele ajudará muitos outros a se tornarem líderes e a evitar os fracassos pelos quais passou. Neste grupo, ele será como uma bússola para nós. Ele será usado para nos fazer passar por grandes dificuldades neste deserto e nos ajudará a continuar na direção certa. Eu deveria dizer a ele que o Senhor nunca se decepcionou com ele e que seu futuro é brilhante. Todos olharam para William, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos sabiam que Mark não poderia saber disso e que tinha vindo de cima. Depois de alguns momentos, Mary falou. Novamente. Marca. Como era o anjo? Mark instintivamente olhou para mim se deveria responder, o que não agradou a Mary. Eu estava pensando em quão importante a voz havia dito que as perguntas de Mary eram, e que era importante como eu as respondia. Enquanto eu fazia uma pausa, Mary falou novamente. Por que ele precisa da sua permissão para responder? Ele não sabe, respondi, mas há algumas coisas que são delicadas e precisam ser compartilhadas no momento certo. Eu aprecio Mark por ter maturidade para considerar o conselho de outras pessoas sobre o que ele deve compartilhar. Você está certo, Mary confessou. Eu estava fora da linha. Desculpe. Mary, não quero inibir suas perguntas, respondi. Você tem que determinar se está perguntando por impaciência ou arrogância, já que Mark tinha o aviso para você, mas você precisa estar livre para perguntar. Também não quero inibir Mark ou qualquer outra pessoa de compartilhar o que você acha apropriado. Todos vocês devem ser livres para fazer isso, porque todos verão coisas sobre os outros que não serão apenas úteis, mas necessárias para esta jornada. Quanto às suas perguntas, eles dizem que a única pergunta idiota é aquela que não é feita. Não estou totalmente convencido disso, mas as perguntas indicam cuidado, então espero que você e todos os outros sempre se sintam à vontade para perguntar. Também acho que a pergunta de Maria sobre o anjo é uma das perguntas importantes sobre as quais todos precisamos falar. Mark, como era o anjo? Perguntei. Ele parecia um homem jovem, talvez até da minha idade. Eu pensei que era uma pessoa até que ele desapareceu bem na minha frente, Mark respondeu. E então olhou para mim como se ele mesmo precisasse entender isso. Nas Escrituras, vemos que esta não é uma experiência incomum com os crentes, e será comum aqui. Muitas vezes recebemos anjos e não temos consciência disso, porque na maioria das vezes eles aparecem apenas como outra pessoa. Eu não sei por que eles fazem isso, mas suspeito que seja para não nos alarmar demais, o que estaríamos se os víssemos em sua verdadeira forma. Parece que à medida que amadurecemos, eles começam a aparecer em sua forma real. Você já viu muitos deles? Alguém perguntou. Eu tenho e você vai. Se você continuar neste caminho, eu continuei. Eles são espíritos ministradores que servem aos herdeiros da salvação. Aqueles que estão nesta jornada quase certamente os verão, e com frequência. Na verdade, você será a exceção se não o fizer.
É importante entender isso, porque é algo com o qual devemos nos acostumar e não ficar excessivamente apaixonados por ele. Devemos dar honra aos anjos como mensageiros do Senhor, mas apenas adoramos o Senhor. Teremos muito tempo para conversar mais sobre isso, mas por enquanto acho que precisamos nos mexer novamente. Mark, estamos todos gratos por você se juntar a nós. Por favor, tome a liberdade de compartilhar com qualquer pessoa o que você achar apropriado que tenha sido mostrado sobre nós. Quando o grupo começou a descer o caminho, eu disse a eles que os alcançaria. Fiquei para trás porque tinha visto a voz por perto. Eu sabia que não o teria visto se ele não quisesse ser visto, então sabia que ele tinha algo importante. Fui até ele e ele começou. Vejo todos os que fazem esta jornada, mas nunca vi um grupo como este antes, a voz disse. Ainda estou me perguntando se isso é bom ou ruim, comentei. Vamos ver, ele respondeu. Uma coisa é certa, não vai ser chato para você. Você gosta de dizer que pode morrer de muitas coisas, mas o tédio não será uma delas, mas acho que em breve você estará pedindo um pouco de tédio. Acho que veremos, respondi. Como você sabia que eu costumava usar isso? Observação? Eu não usei neste deserto. Sou apenas um dos grandes grupos de testemunhas que tem observado o desenrolar destes tempos e observado aqueles de vocês que tiveram a honra de viver neles. Os justos e os profetas antigos desejavam ver esses dias, e agora os estão vendo. Você vive diante de um público muito maior do que poderia imaginar, respondeu a voz. Isso acrescenta ainda mais gravidade a esta situação, respondi. Se seus olhos estivessem abertos como deveriam estar, você veria o grande exército do céu que está com você. Agora você não poderia suportar a gravidade destes tempos, mas você crescerá em estatura e visão até que você possa, a voz acrescentou resolutamente. É tudo o que posso fazer agora para manter minha atenção neste grupo, então acho que está bom, respondi. Quero chegar ao ponto em que possa lidar com tudo, mas com todos os anos e experiências que tive, sinto-me quase como um novo crente começando de novo. Sei que tenho muito mais a aprender. Isto é verdade. Você passou por muita coisa, mas há mais para você crescer do que o que você fez até agora. Isso também deve ser feito em um período de tempo muito mais curto, então será intenso. De agora em diante, todos os dias você será esticado, disse a voz. Tenho certeza de que muito desse alongamento virá desse grupo, eu disse. Há algo muito notável sobre eles. Eu preciso te agradecer por me trazer de volta para eles. Não gostei disso na época e nunca pensei que ficaria animada em passar por este lugar novamente, mas estou muito feliz por estar com este grupo. Agora sei que para obter todos os benefícios desse deserto, preciso experimentá-lo com outras pessoas. Isso é coinonia, acrescentou a voz. Isso nos dá uma pequena ideia de por que o Senhor veio à Terra para todos nós. Eu experimentei muito do céu, mas de todas as criaturas de Deus há algo notável e interessante sobre as pessoas. O Senhor gosta de estar conosco. Os anjos também. Uma das principais atrações do homem é a capacidade de ter coinonia. Você tem um trabalho árduo pela frente, mas pode valer a pena. Estou gostando até agora, mas você não acha que fui chamado para ser um guia profissional de vida selvagem, não é? Perguntei. Não, esse é o meu trabalho. Eu sou a voz no deserto. Seu lugar é na montanha. O que você achou das perguntas de Mary? Eu não acho que nenhum estava fora de linha. Acho que ela traz muita vida com suas perguntas. Ela provavelmente está perguntando o que todo mundo está pensando, eu respondi. Esses últimos foram os grandes, que é tão crucial que eu lide corretamente? Não, nem perto, mas eles virão em breve. Você só teve teasers até agora. Que tipo de perguntas poderiam ser essas? Devo revisar o livre-arbítrio do homem versus a soberania de Deus? Não, eles serão muito mais difíceis do que isso, disse a voz, agora com um sorriso distinguível. E ela não aceitará clichês ou respostas superficiais, e você não deve dar nenhum. Você deve responder às perguntas dela. Eles são importantes para ela e para os outros. E você não pode me fazer algumas dessas perguntas para que eu possa estar preparado? Perguntei. Não sei o que são. Só sei o quanto eles são importantes e o quanto essas pessoas são importantes. Estou curioso também. Esta é a primeira vez para mim, sendo enviado de volta uma segunda vez para alertar alguém sobre a mesma coisa, a voz disse com mais gravidade. Eu sei que você tem respostas, mas não acho que você será capaz de responder a todas. Isso porque me disseram que o conselho está esperando para ajudá-lo com eles.
Não hesite em consultar o Senhor, e Ele lhe dará sabedoria. A voz então se virou e começou a se afastar. Gritei atrás dele: o que mais há de tão especial neste grupo? Ele parou, hesitou por um momento e então se virou e disse: nunca vi tantos em um grupo que são chamados para serem os poderosos de que fala Enoque. Cada um deles é chamado a andar com mais poder do que eu. Obviamente, o tempo agora está próximo. Quando a voz sumiu de vista, comecei a caminhar lentamente para alcançar o grupo. Eu queria processar tudo o que a voz acabará de me dizer. Se eu soubesse o que me esperava, teria desacelerado ainda mais.